Olá, meus queridos amados, meus queridos irmãos. Hoje nós começaremos com a frase de São Francisco de Assis, que nos diz assim: Convertei-vos e não deixais a conversão para amanhã. Assim, meus queridos amados, meus queridos irmãos, seja então bem-vindo à nossa liturgia diária em família. Hoje, neste sábado, dia 25 de julho, ainda estamos na 16ª semana do tempo comum. Filhos amados, filho de Deus Pai, queremos agradecer sim a todos os missionários, os seminaristas e principalmente você que de uma forma ou de outra sempre está nos ajudando, sempre se preparando para fazer as leituras. Quantas pessoas que ficam ansiosas com desejo de poder participar conosco aqui no nosso canal, fazendo as leituras. Assim nós mais e mais agradecemos, porque isto é para cada um de nós. Nós precisamos sim levar a palavra de Deus aos nossos irmãos. Hoje em especial, nós queremos agradecer à família Sales, ao missionário e DJ Vitor e sua esposa Valéria Sales, lá do Rio de Janeiro, que por aceitar o nosso convite a participar das leituras e reflexão no dia de ontem. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus queridos, chegou este momento que também nós sempre esperamos chegar, que é o momento da nossa oração, é o momento de nós encontrarmos e colocarmos o nosso olhar, esse pensamento e a nossa intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que então desejam colocar suas intenções pessoais, fique à vontade. Hoje também em especial rezaremos por cada um de vocês que nos pede orações e também pelas pessoas que ainda se encontram enfermas devido à pandemia, devido ao Covid-19. E assim a gente sempre pedimos a Deus que Deus, em vossa infinita misericórdia, possa olhar com compaixão por cada um de nós e assim possa atender os nossos pedidos, que nós podemos ser curados, sarados dessa pandemia. Assim pedimos em nome do vosso Filho Jesus Cristo, que vive e reina em nosso coração, hoje e sempre. Amém. Nosso Senhor, nosso Deus, Pai amado, felicidade de nossa alma, Senhor, a tua paciência é um alívio para a nossa vida e por vezes nós não conseguimos compreender porque toleres o mal que fazemos. E mesmo quando somos impacientes conosco mesmo, e principalmente com nossos irmãos, e quando agimos de má fé e tomamos decisões de acordo com o nosso próprio ego. Pai, infunde em nós o teu Espírito Santo, para que nossos corações sejam semelhantes ao teu, e assim possamos ter paciência em suportar as pressões causadas pelo mundo. Senhor se mostra paciente, esperando a nossa euforia passar, ou a nossa tristeza se acalmar, e depois, com suas palavras de amor, o Senhor nos levanta, o Senhor nos mostra com a sua visão alongada o que espera de nós, ou o que espera por cada um de nós. O Senhor entrega em nossas mãos a nossa vida restaurada e diz com palavras fortes ao relembrar por nós o seu amor. Ó Senhor, o Senhor nos diz que temos a missão, como cristãos batizados, viver temporariamente neste mundo, buscar saborear as suas palavras e compreender os vossos ensinamentos, buscar a viver a tua santidade
e ver com os vossos olhos a beleza estampada no rosto dos nossos irmãos. Pai, como fez São Tiago, apóstolo, que se entregou a sua vida a Ti, assim, Senhor, em Tuas mãos entregamos a nossa vida, para que o Senhor faça segundo a Tua vontade, e assim podemos seguir como exemplo São Tiago. A Ti, ó Pai, toda honra e toda glória, hoje e sempre. Amém. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia, postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança, perseguidos, mas não desamparados, derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte e sempre levamos em nós mesmo os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. De fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. Assim, a morte age em nós, enquanto a vida age em vós. Mas, sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito, eu creio e por isso falei, nós também cremos, e por isso falamos, certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará a seu lado, juntamente convosco, e tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Entre os gentios se dizia: maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes, cantando de alegria voltarão, carregando os seus feixes. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Deus seja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhe: Não sabeis o que estáis pedindo?
por acaso podereis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhe disse: de fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é que dará esses lugares àquele para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torna-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, dentre os muitos ensinamentos que o Evangelho de hoje nos traz, creio que um tema fundamental se diz respeito a termos consciência da nossa motivação em seguir o Senhor Jesus. E assim podemos nos perguntar: qual é o motivo que me levou a seguir Jesus? Por que eu faço parte desta ou daquela paróquia? Por que eu faço parte desta ou daquela comunidade? Quais são os meus reais motivos em seguir o Senhor Jesus? Às vezes se faz muito importante a gente se colocar na presença de Deus em oração, em silêncio, e perguntar a Deus os motivos, os nossos reais motivos. Esse é um exercício de humildade para sabermos se nós estamos na igreja porque verdadeiramente queremos seguir o Senhor, porque verdadeiramente queremos colocar a nossa vida em serviço do nosso próximo, ou se estamos na igreja porque queremos atenção, porque queremos apenas nos sentir bem, porque queremos tirar algum proveito da nossa participação na igreja. Então, por isso, a importância de nós nos perguntarmos os nossos motivos, de nós perguntarmos por que eu estou aqui. E quando a gente se pergunta, quando a gente se coloca em oração, quando a gente analisa a nossa própria vida, as nossas atitudes, a gente vai poder tomar consciência dos nossos motivos. E perguntas assim vai nos ajudar, sim, a tomarmos consciência daquilo que realmente nos impulsiona a estar na igreja. Hoje nós celebramos na igreja a festa de São Tiago e vimos que mesmo Tiago, tendo a oportunidade de seguir a Jesus tão de perto, ele e seu irmão São João não tinham ainda compreendido o verdadeiro motivo do chamado de Jesus na vida deles, que é o colocar-se a serviço do próximo. O que eles, na verdade, estavam buscando, num primeiro momento pelo menos, era a satisfação de suas próprias necessidades egoístas. Buscavam uma posição de destaque entre os demais discípulos. Eles queriam honra, queriam autoridade. E isso se tornou causa de divisão na comunidade. E assim também pode acontecer conosco, quando nós fazemos parte de uma comunidade. Se nós não estamos atentos aos nossos reais motivos de estar ali, se nós não temos consciência que estamos ali para servir, para doar a nossa vida, as nossas atitudes também podem ser causa de divisão na comunidade, podem ser causa de discórdia na comunidade.
Por isso, a importância de estar atento a si mesmo e às nossas próprias atitudes. No caso de São Tiago, nós escutamos que a mãe que ele pediu, que ele e seu irmão pediram que a mãe deles fosse até Jesus e intercedesse por eles, pelas suas necessidades. Nós escutamos no Evangelho que a mãe deles aproximou-se de Jesus e pediu: manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. E assim nós vemos que a esta altura do discipulado de Tiago e João, eles ainda não tinham compreendido a verdadeira essência do reino de Deus, que é a caridade, que é o abrir-se mão das próprias necessidades para cuidar das necessidades do outro. Como cristãos, somos chamados a morrer para nós mesmos. No Evangelho de São Lucas, escutamos Jesus dizer: se alguém quer vir após mim, renegue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida irá perdê-la, mas quem sacrificar a sua vida por amor de mim irá salvá-la. Sabemos o quanto nos custa renegar-nos a nós mesmos, o quanto é difícil colocar o outro em primeiro lugar. A nossa tendência é pensar em nós em primeiro lugar. A nossa tendência é satisfazer as nossas necessidades primeiro. Mas aí que está o desafio de colocar o outro em primeiro lugar. Nós sabemos o quanto é difícil colocar a serviço das pessoas que nos fizeram algo que não gostamos. Sabemos o quão exigente é dar o primeiro passo para perdoar alguém que nos ofendeu. Mas quando nós nos abrimos para a graça de Deus, Ele mesmo nos dá a força que precisamos para realizar tudo isso e assim testemunharmos com a nossa própria vida, com as nossas próprias atitudes, que o nosso seguimento de Cristo se faz pelo serviço ao nosso próximo. Na verdade, Deus não só nos dá força para o serviço, para a doação de nós mesmos, mas Ele nos dá também um exemplo de como fazer, pois Ele mesmo, na pessoa de Jesus, se fez homem, se fez pequeno e colocou-se a servir. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Assim nos diz o Senhor Jesus. Dessa maneira, meus irmãos e minhas irmãs, nós vemos que Jesus se utilizou desse pedido da mãe de Tiago e João para ensinar a todos o que realmente significa ser seu seguidor, o que realmente significa fazer parte do seu reino. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Que Deus nos ajude a olhar para a nossa vida com humildade e sinceridade, e assim, se necessário for, purificar os nossos reais motivos de segui-lo e de fazer parte de sua igreja. Amém. Que Deus nos abençoe.